os zaps do trabalho, tem os zaps do time de futebol, tem os zaps da turma do colégio, tem os zaps da família, tem os grupos de tudo. Olá, meu nome é Christian Lynch e esse é o Diálogos com a Inteligência. É uma parceria da Insight, editora da revista Inteligência, e do Meio. Hoje nós vamos receber Lorena Moschel, doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ e pós-doutoranda da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além de ser mestre em Comunicação Social e graduada em Psicologia. Com toda essa bagagem, ela pesquisa questões de gênero, de sexualidade, raça, classe, religião, e tem hoje foco em um tema transversal na cultura e na política brasileiras, que é o uso de mídias digitais entre os evangélicos. Bem-vinda, Lorena, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Christian. Lorena, você estuda alguma coisa que eu não sei se muita gente estuda, porque estudar evangélico é algo que passou a estar na moda. Embora eu não sei se a quantidade de estudos tenha melhorado muito a qualidade das informações, porque o grupo evangélico continua muito sendo tratado como se fosse tudo um bloco só. Eu não sei se isso é uma herança que a gente teve na academia de acreditar em singular coletivo, o povo, a burguesia, os oprimidos, os evangélicos, os militares, como se fosse tudo uma coisa só, né? E você estuda uma coisa específica aí dentro, que eu acho que dá o diferencial, que é essa coisa da comunicação entre eles, né? Que eu acho que é realmente um achado. Então todo mundo está discutindo muito o crescimento e a influência desse segmento evangélico, basicamente na política e nos debates nacionais. E esse processo tem uma relação com a forma com que esses grupos utilizam as mídias sociais, quer dizer, existe uma diferença na forma como usam as mídias sociais do que, sei lá, por exemplo, outros grupos, imagina, os militares, os grupos de zap. Qual é a especificidade deles? Sim, Christian, você tem toda a razão. Os estudos sobre evangélicos cresceram muito nas últimas décadas, né? E quando a gente olha para os estudos sobre mídias digitais, mais especificamente, a gente vê um crescimento de muitos estudiosos, especialistas, tentando entender um crescimento que tem a ver desde do histórico das mídias analógicas, ou seja, um crescimento de grupos conhecidos como neopentecostais, comprando grandes conglomerados de mídias, de rádio e TV, né? Então a gente tem aí um boom nesses estudos que começa a partir de um histórico de evangélicos se associando com grandes conglomerados de mídias, né? Pensando aí para além das digitais. Mas quando a gente vai para o trabalho de campo, né, para a etnografia, né, que eu como antropóloga me dedico a fazer nos últimos anos, a gente vê algumas nuances, né, nesse sentido, né, que não são só sobre mídias analógicas, mas pensando usos específicos de algumas mídias digitais. E sem dúvidas, o WhatsApp é uma plataforma fundamental para a gente pensar como evangélicos vêm fazendo esses usos de mídias digitais no Brasil. E aí a gente tem usos específicos, ainda mais quando a gente olha para o uso de mulheres, por exemplo, dentro dessas plataformas. Eu fico espantado porque, na verdade, eu estava ouvindo você falar, a gente, talvez um pouco como acadêmicos, a gente fica assim, como é que os bolsonaristas usam o Zap? Como é que não sei... Mas todo mundo usa grupo de Zap hoje em dia para se comunicar com qualquer grupo grande de gente. Tem os zaps do trabalho, tem os zaps do time de futebol, tem os zaps da turma do colégio, tem os zaps da família, tem os grupos de tudo. Sim. Então não é estranho que as pessoas... A gente fica para e pensa no próprio caso, não há nada de muito especial nisso. A questão é ver como é que isso é usado do ponto de vista da difusão de valores e, eventualmente, de valores políticos, né? Então, o que tem de particular nesse caso e por que essa relação se tornou tão importante e umbilical? Existe uma interpenetração entre mídia digital e o próprio cotidiano religioso também, né? Sem dúvidas, a gente está falando de esferas que nunca estiveram separadas, né? Religião e mídias digitais, e mundo digital, religião e política também, né? São mundos que nunca estiveram separados. A gente parte do princípio, quando vai estudar isso, que essas coisas estão interpenetradas, interligadas, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, observar os usos do WhatsApp, é claro, você tem toda a razão que o WhatsApp está muito mais disseminado do que só entre os grupos evangélicos. A diferença é que quando a gente vai falar sobre isso, muitas pessoas focam
na desinformação, né? No compartilhamento de fake news, o que é um debate super importante. Mas quando a gente vai pensar no uso cotidiano, religioso, que essas pessoas estão fazendo do WhatsApp, a gente olha também para outras dimensões, né? Por exemplo, na minha pesquisa, eu identifiquei muito como mulheres usam o WhatsApp para fazer pregações por áudio, né, por mensagem de voz, né, longas pregações, longas orações, elas cantam louvores em áudio, contam seus testemunhos pelo WhatsApp, então elas disseminam a palavra e vai muito além dessa ideia de evangelização ou proselitismo, né, como a gente costuma mais associar esses usos religiosos, porque isso é só a ponta do iceberg. Quando a gente vai aprofundar, a gente vê como interessa pensar sobre percepção, sobre sentidos, né, relacionados à audição, né, à atribuição de uma ética virtuosa que tem a ver com a política, que tem a ver com esses usos do WhatsApp entre pessoas evangélicas, que vai muito além de um discurso mais simplificado de que é para evangelizar ou de que é para fazer proselitismo. O que também é importante, mas é interessante que a gente aprofunde sobre esses usos, e a minha pesquisa mostrou um pouco como é que isso é muito além, né, dos usos para evangelização. Pelo que você conta, isso faz um pouco a função do rádio. Você ligava o rádio, ficou ouvindo músicas evangélicas, ou não evangélicas, se você não for evangélico. Ou seja, o que você está falando também é como é que o WhatsApp tem uma função social geral que vai muito além da ideia de passar fake news ou de fazer propaganda ou proselitismo sistemático, que na verdade você tem uma integração do WhatsApp, porque ele também exerce funções que antes eram exercidas, eu acho que agora de uma função mais nichada, né? Porque alcança menos gente do que alcançava o rádio, ou que alcançava a televisão. Quer dizer, ele exerce uma função social junto aos grupos religiosos, para além da política. Sim. Simplesmente é algo que está no cotidiano das pessoas. Exatamente, é uma outra forma de viver a religião, né, de viver a vida evangélica. É uma outra forma também, eu identifiquei muito na minha pesquisa, usos que não são somente, né, do proselitismo, mas são usos muito contestatórios, né, por exemplo, pessoas que não querem mais se associar a certas igrejas por conta do uso político partidário que se faz de algumas igrejas, né, se usa o púlpito para usos políticos do púlpito, né? Então, tem questões aí que a gente pode pensar também no WhatsApp, como para pensar a criação de novas carreiras pastorais, né? Pastores que não estão institucionalizados, né? Pertencentes a uma igreja. Então, não são somente os influencers que estão lidando com mídias digitais, mas também novas formas de ser pastor, ser pastora, ser evangélico, ser evangélica. Então, tem uma escala que a gente pode ampliar para pensar isso, que vai para além de compartilhamento de notícias falsas ou outras coisas que a gente costuma associar mais diretamente. Você está falando, na verdade, de como é que o WhatsApp ele replica a lógica social normal, digamos assim, da vida social pré-WhatsApp, mas ele traz, né, cumpre algumas funcionalidades que antes eram exigidas pela rádio e pela televisão, mas certamente em virtude da especificidade do emissor, do tipo de tecnologia, de mídia, ele deve trazer coisas novas também. Com certeza. Né? O que eles trazem de novo em relação, por exemplo, ao que era feito ao vivo, sei lá, no encontro do culto, no encontro no templo, no encontro na casa de alguém, ou, por outro lado, o que era feito no rádio para um público mais anônimo, né? Sim. Ou mais ainda no caso da televisão. Olha, o WhatsApp é um espaço de muita segurança para essas pessoas que estão naquele grupo, né? Ele é um espaço de intimidade, né? Muito embora esses grupos sejam públicos, as pessoas ali, muitas se conhecem, né? São grupos, eu estudei, por exemplo, os grupos de oração no WhatsApp, que não são grupos da igreja, né? Então, nesses grupos de oração, as pessoas se conhecem pessoalmente, muitas vezes eu mesma conheci muitas mulheres pessoalmente, né? Então, existe uma questão que está sendo criada de novidade ali, como você perguntou, que é como se estabelecem relações de confiança entre as pessoas, né? Por exemplo, no caso do testemunho contado por áudio, muitas das coisas que são contadas em um testemunho por áudio não são contadas num púlpito de uma igreja, né? E esses áudios circulam muito amplamente. Então, a maneira como o sofrimento é vivido e contado naquelas histórias, a oração é feita, isso tudo num espaço de intimidade, de acolhimento, de segurança,
para essas mulheres, porque os grupos que eu estudei são exclusivamente formados por mulheres, e isso é uma questão, né? A gente não vê a mesma coisa em relação a homens ou a outros nichos específicos, né? Então, tem uma grande novidade que eu vejo nesse sentido é a forma como a própria religião é vivida e a forma como as carreiras pastorais são reconfiguradas também. É isso que eu queria perguntar. A gente fica imaginando, do ponto de assim, uma coisa mais senso comum, que a gente estava falando antes, que é assim, e agora os pastores vão mandar mesmo, né? Porque eles vão controlar os grupos de WhatsApp. Mas se eu estou entendendo bem, o que está acontecendo é um pouco o contrário, está vendo uma certa autonomia também desses grupos, talvez por um efeito de pulverização da comunicação provocada pelo WhatsApp, em relação à ascendência, eventual ascendência desses pastores sobre o rebanho, né? É como se o rebanho agora pudesse sozinho fazer os seus grupos à parte, criar dinâmicas próprias, é isso? Sim, é como se a gente estivesse falando de uma fragmentação mesmo dessas lideranças, né? De como, quando a gente olha para um grupo de WhatsApp, por exemplo, muitas mulheres se aconselhando uma outra sem necessariamente contar com elas contam a importância de uma pastora, né, de uma liderança, mas elas conseguem ter um certo grau de autonomia também nas suas decisões e na forma como elas fazem um trabalho de base, né, dentro desses territórios, dentro dos grupos. Então, com certeza, a pulverização dessas lideranças é um fator fundamental para a gente pensar em como o WhatsApp é esse grande fenômeno comunicacional no Brasil, inclusive religioso. Então, existe uma certa visão equivocada de quem acha ou isso depende quer dizer, eu estou pensando o seguinte, do lado de fora tem a impressão de que os pastores controlam, Silas Malafaia controla, o pastor Cicrano controla, ou o Feliciano controla. E, na verdade, ou não é assim fora de grupos mais radicalizados. Sim. Eu fico imaginando que os grupos mais radicalizados sejam mais sujeitos a hierarquias e suscetíveis a vozes de comando mais hierárquicas e mais autoritárias. Mas você deve ter um grupo que deve ser pelo menos metade ou majoritário que não funciona dessa forma. Com certeza. Eu estou falando principalmente de grupos não institucionalizados, né? Então, a gente, quando vai para instituições formais, né, com grandes lideranças fortes, né, que muitas vezes nem são só homens, ou são casais, né, formados por um homem e uma mulher, né, como parte de grande parte das igrejas, né, pentecostais e as chamadas neopentecostais. E aqui, quando a gente vai para os grupos de Zap, o que chama mais atenção são as novas maneiras como se questiona o que é uma igreja, o que é uma liderança, como se pode fazer novas coisas e novos formatos, né, de congregação a partir desses espaços. E eu não acho que sejam novas igrejas. A gente está falando de outra coisa. A gente está falando de novos espaços religiosos, de novas formas de viver a vida evangélica, né? Porque é muito... o fator de congregação, de ser grupo, é muito forte entre os evangélicos e isso não deixou de ser com os grupos de Zap. Né? Então você está falando que tem uma fragmentação, uma complexificação da sociabilidade evangélica a partir da introdução dessas novas tecnologias. Eu não entendo nada do assunto. Mas assim, eu estou lembrando que há umas semanas atrás eu estive em Campinas. E em Campinas, numa das praças centrais, eu vi, até tirei foto, de um templo evangélico. Quer dizer, não era bem um templo, era um prédio de 2, 3 andares que fazia esquina com a praça, acho que é a Praça Carlos Gomes. Havia um casal que aparecia, era como se fosse um cinema de antigamente, e o letreiro do cinema foi dando a volta na esquina, só que a volta na esquina eram fotografias do casal, o pastor e da pastora, né? Ele negro, assim, os dois jovens, ela loura, assim, bonita, passavam alguma coisa de juventude, de progresso e tal. E aparecia a programação da igreja. Aí a programação, assim, por exemplo, 8 horas isso, 9 horas aquilo, 10 horas aquilo outro, 2 horas aquilo e tal. E era muito interessante, porque ele cumpria funções que aparentemente não eram funções que o vulgo imaginaria que fossem que poderia ser desempenhado por uma igreja. Então, por exemplo, no horário você tinha o horário do culto, aí num outro horário você tinha que ensinava a como esperar ou pedir um milagre, ok? Aí tinha outro que era educação financeira, aí o outro era como resolver problemas de família, com filhos e pais e filhos, não sei mais o quê. Aí numa outra hora tinha
como você equilibrar mente e corpo. A igreja parecia que fornecia serviços de outra ordem, que em parte eram psicológicos, em parte, bom, apoio à família, evidentemente, né? Mas também essa coisa da educação financeira. O que é o templo religioso? O que é o templo evangélico hoje? É claro que essa é uma pergunta capciosa, porque existem um monte de templos diferentes. Mas assim, quando a gente imagina essa história, por exemplo, do papel da economia hoje na teologia da prosperidade dentro né? E não é só isso, para mim, um exemplo que eu tenho. E outras coisas, assim, virou um centro de prestação de serviços comunitários? Como é que funciona isso? Sim, no caso das mídias digitais, né, quando a gente faz uma comparação, né, o que as mídias digitais estão trazendo de novo, né, ou estão atualizando? Os templos, né, os grandes templos e também as pequenas igrejas, elas ocupam um espaço de sustentação de muitos territórios, né? A gente tem muitas discussões sobre isso na sociologia, na antropologia, de como as igrejas ocupam um espaço de trabalho de base, né, com as pessoas ali envolvidas, obreiros, missionários, atuando diretamente nesses territórios. O que acontece é que esses templos evangélicos, eles oferecem serviços muito mais amplos do que o que a gente costuma pensar, né, olhando só para essa placa e vendo ali o que acontece, né? Por quê? Existem serviços que, por exemplo, quando a gente pensa nas mulheres, né? A gente teve recentemente no Maracanãzinho a Conferência Juntas, que é uma conferência formada por 4 pastoras de diferentes denominações que vão pregar, vão orar, vão louvar com essas mulheres um dia inteiro. Ano que vem já está programado para que seja no Maracanã, né? Lotou o Maracanãzinho, vai lotar o Maracanã novamente. Então, quando a gente vê serviços e formas de atender a determinados grupos, né, nas igrejas, e no caso das mulheres isso é fundamental, né, para a gente pensar em como essas coisas funcionam também, porque elas atendem a determinados públicos que sabem que vão conseguir conquistar, né, que vão engajar, melhor dizendo, a gente percebe um trabalho social muito mais profundo que é feito ali, né, para além de situações pontuais, né, o culto, por exemplo, os cultos que você está falando, muito provavelmente eram cultos do casamento, né, culto voltado para a vida financeira, né, culto da família. Então, são serviços voltados para estabelecer o fortalecimento de valores associados a o que é uma identidade evangélica, né? O que significa você ser evangélico no Brasil hoje. Então, para além de serviços pontuais, é importante que a gente pense em que grupos essas igrejas querem atender, e eu acho fundamental pensar em como as mulheres são um grupo privilegiado nesse sentido. Pois é, exatamente o que eu queria perguntar, porque se a gente começar a pensar a perspectiva da ciência social, sei lá, até 15 anos atrás, e parte dela ainda, que ainda não conseguiu equacionar isso na cabeça. Você fica imaginando o seguinte, a modernidade é um processo de saída da religião, de secularização. Né? Então você fica imaginando que você tem uma marcha da racionalidade, da destradicionalização, da burocratização, pega lá o pacote de Weber. Tá? Então você fica imaginando que o mundo vai ficando desencantado, mas não se fala muito, mas você fica imaginando que um dia o mundo vai ser, os papéis sociais dos gêneros vão ser todos iguais, e que todos serão ateus, a sociedade vai estar completamente individuada. Os indivíduos vão ter fragmentados, vão ter... E, de repente, a gente está vendo um movimento que parece diferente disso. É um momento de revalorização da família, revalorização, inclusive, em certos nichos de uma família que é heterossexual, né, que tem filhos, um tipo de solidariedade que você achava que estava fadada a desaparecer, e com forte presença feminina. Né? Eu acho que as mulheres sempre tiveram lá muito forte, sempre. Né? Lá que eu estou falando é da família em geral. Eu acho que essa coisa do patriarcado é um pouco exagerada quando você absolutiza a ideia do patriarcado. Né? Porque a gente também a gente vê muito exemplo de grandes mulheres fortes, matriarcas e tal, etc., nas famílias. Né? Então eu pergunto assim, o que está acontecendo? A modernidade, a modernização não é mais aquela?
ou, na verdade, o que está acontecendo... Porque a gente pode também simplesmente dizer, isso é um retrocesso, isso é um resíduo do passado. Ou a gente pode tentar fazer uma resposta um pouco mais complexa, que é que isso faz parte também de um processo de surgimento, de mudança social, não sei se de uma revolução capitalista, ou da necessidade de criar vínculos de solidariedade onde o Estado está ausente. Eu queria que você falasse um pouco disso. Sim, dentro das ciências sociais a gente tem algumas disputas, né, em torno do de como tratar o tema da religião a partir desse ponto de vista da modernidade, qual é a relação entre religião e modernidade, né? E aí a gente tem alguns estudos críticos à ideia de secularização do Weber, por exemplo, que trazem uma noção de secularismo, né? E o secularismo, ele questiona por que a gente sempre trabalhou com a mistura entre religião e política. Isso sempre esteve ali. Então, se a gente parte de uma ideia weberiana de que essas coisas estão separadas porque se modernizaram, a gente não consegue entender o que está interligado, né? Quais são as questões que a gente pode ver ali como entremeadas, né, que é o que a gente está buscando entender. Então, é um pouco isso, essa ideia de que a religião, ela não seria uma entidade separada, né, do Estado, e que a gente sempre conviveu com noções muito cristãs, inclusive, né, de como pensar o Estado. E aí, pensar evangélicos, pensar o neopentecostais entra como uma espécie de incômodo, né? Isso gera um incômodo nos intelectuais, né? Por que os evangélicos estão ocupando esses espaços? Então, a tese do secularismo... E progressistas, sobretudo. E progressistas porque para Marx, a religião era o ópio do povo e uma hora ela ia acabar. Sim. Então, enfim. E para Weber, ela também ia acabar lenta e gradualmente, né? E eu acho que daí que tem um incômodo, eu acho que tem uma coisa que eu acho que cria mesmo um problema de... É um obstáculo epistemológico, para usar a expressão do Bachelard. Você não consegue entender porque sua cabeça não foi treinada para entender aquele fenômeno. Você, em vez de tentar explicá-lo, você fica refutando, tentando jogar ele para debaixo do tapete, como se fosse algo que está poluindo, que não devia estar ali. Sim, né? Exatamente. É basicamente como pensar também formas críticas de entender o que o Weber quis dizer ali, sabe? Uhum. E aí essa religião que não se dissolve com a modernidade, pelo contrário, né? E a maneira como a gente pensa sobre religião que se modifica também quando a gente pensa nessa crítica, né? Porque o Estado sempre foi uma entidade extremamente cristã. E no caso do Brasil, católica, extremamente católica. Então, quando a gente olha para essa posição dos evangélicos na política, disputando a identidade política nacional, a gente vê conflitos nesse sentido, de intelectuais, né, de pessoas que estão pensando sobre política no Brasil e não enxergam aquilo como um campo... É ilegítimo, né? Que pode ser legítimo, a disputa que pode ser legítima, né? E aí pensar no Estado laico, por exemplo, o Estado laico, quando a gente pensa no conceito de laicidade, é a convivência entre todas as religiões, né? Então, a maneira como pensar no Estado secular e o Estado laico são coisas diferentes e são muito confusas, né, para o público, né, de pensar que o Estado laico é uma coisa, o Estado secular é outra, e nós não temos no Brasil um Estado secular, nós temos um Estado laico. Não, tem gente que diz que o Estado laico também não é laicidade, não é laicismo. Exatamente. Que é a ausência completa de presença de símbolos religiosos do Estado, ou a impossibilidade de conviver com... Como se a laicidade, na verdade, não é a ausência de religião no Estado, né? Ela é a possibilidade do Estado estar entremeado com diversos tipos diferentes de religião. Sim, é sobre liberdade religiosa que a gente está falando, né? Uhum. Não exatamente sobre não estar ali disputando espaços. E é claro que a gente tem sempre muitas críticas em relação à maneira como alguns grupos religiosos estão se apropriando desses espaços. O que você achou da decisão do ministro Zanin de não banir os crucifixos das repartições públicas? Foi a decisão que saiu, sei lá, quinta-feira passada, no Supremo Tribunal Federal. Porque havia uma ação que era para banir os crucifixos. Uhum. Eu acho que vai muito nessa esteira do que a gente está falando, de pensar o Estado laico como um lugar de plena convivência entre todas as religiões. E, obviamente, a gente sabe que não teria ali um símbolo de Exu, né, um símbolo de Ansan, naqueles lugares, né, enfim, pensar no banimento também dos símbolos católicos entra nesse lugar de
de invisibilidade de outras religiosidades ali também, que é perpétua, né? A religião, o catolicismo continua sendo essa religião exclusiva que o Estado opta por colocar símbolos religiosos representando, né? Se você somar católicos e evangélicos, isso dá qual é a totalidade da população, mais ou menos, estatisticamente? Somados no último censo do IBGE, né, que a gente tem, ainda não saiu o censo religioso de 2022, então a gente tem em torno de 25% de evangélicos e em torno de 70 ou 60 e quase 70% de católicos. Então, nessa soma... As demais religiões, então, são 5%. Por aí, 10% no máximo, né? Porque antes é assim, o Brasil é católico. Sim, mas os evangélicos também creem em Deus, então... A cruz em si, não digo o crucifixo com Cristo pendurado ali, mas enfim, acaba sendo reivindicado também, né? Eu me lembro assim, eu trabalhei no Tribunal de Justiça um bom tempo, e na sala de sessão do Tribunal de Justiça, era uma sala de sessão grande, você tinha um crucifixo. Aí, com o tempo fizeram outros prédios e tal, as câmaras civis não estão mais lá, aí eu tive curiosidade de ir lá um dia, já muitos anos depois, passei lá, virou uma capela ecumênica, e estava tendo um culto evangélico exatamente naquela mesma sala, né? Um ponto acho que está faltando falar, é um ponto que apareceu 2 ou 3 vezes na sua fala, que é o papel da mulher, né? Então, a gente estava dizendo que o revigoramento, ou vigoramento, ou o fortalecimento maior da presença, visibilidade dos evangélicos não deve ser interpretado como uma espécie de resíduo arcaico, qualquer coisa do gênero, né? E por falar em gênero, aí veio a mulher. Qual é o papel, assim, o que falar da centralidade do papel da mulher nessa velha, nova sociabilidade? Acho que pensar no papel da mulher é importante para entender como as igrejas evangélicas crescem, mas também como, para além das igrejas, a atuação das mulheres faz com que a igreja seja, a identidade evangélica seja espalhada, né? Então, é muito além de pensar no espaço religioso, né? Pensar na atuação das mulheres é pensar numa atuação no território, né? Isso é um tema muito clássico quando a gente vai pensar sobre mulheres e mediação evangélica, né? Mulheres como mediadoras desse lugar, né, evangélico. Isso é muito... Mas é semelhante ao catolicismo, né? Porque você sempre tinha mulher que estava em contato com o padre, que organizava quermesse, Sim. que aproximava, fazia grupo de... Você vê alguma diferença em relação aos católicos para os evangélicos aí? As mulheres, o papel das mulheres? No que se refere ao papel das mulheres, tem uma diferença muito mais forte no sentido de atuação nos territórios, mais individualizada. E tem as pastoras também, porque a Igreja Católica é una, né? Quando a gente pensa sobre a Igreja Católica, é uma igreja universal, né? Tem um espaço ali, tem o Vaticano, tem... Católica. E aí, quando a gente vai para as evangélicas, a gente vê um espraiamento dessas doutrinas, da forma como isso é vivido nos territórios. Então, assim, quando a gente pensa sobre mulheres, é importante a gente pensar sobre como as mulheres se coletivizam nesses lugares. E aí, eu estava comentando sobre os eventos que são feitos, né? Eu entrei no trabalho de campo a partir de eventos para mulheres. O que são esses eventos? São conferências, são chás de mulheres, são congressos de mulheres, é assim que eles são chamados. E esses eventos, eles são voltados exclusivamente para mulheres, que é o caso do evento da Conferência Juntas, que eu estava mencionando, né, que vai ser no Maracanã, ano que vem foi no Maracanãzinho, mas a gente vê também escalas menores disso, né, que são mulheres ali em pequenas igrejas, fazendo esses eventos e promovendo uma coletividade entre mulheres. E aí é importante a gente sempre pontuar, sempre tem perguntas nesse sentido quando eu falo de coletividade de mulheres. Elas são feministas, elas são antifeministas? E o que eu costumo responder é que isso não importa, muitas vezes, no cotidiano para elas, né? Essa ideia de que isso é feminista ou isso não é, isso está numa esfera pública quando se fala de mulheres, mas no cotidiano da vida dessas pessoas, isso não importa muito, né? Então, é importante a gente olhar também para essas dimensões do que são as discussões da grande escala sobre mulheres, sobre política, sobre religião, e do que está acontecendo nesse cotidiano da vida das pessoas e que realmente importa para elas. Não, tem aspectos ainda que são meio mal estudados, mesmo na história do feminismo.
Isso acontece muito quando você tem algum assunto que está sendo muito politizado ou que é objeto da militância, de conhecimento da militância, em que, assim, eu conheço historiadores do feminismo que tentam conhecer, ir lá para trás, para Berta Lutz, a Juliana Mesquita e tal, e elas dão um parafuso, porque eles acham que as feministas daquele tempo têm que ser igual às feministas de hoje. E boa parte do movimento feminista da década de 30 era totalmente ligado ao movimento católico. Elas eram ultracatólicas e eram hiperfeministas ao mesmo tempo. Isso não era a religião não era um problema, não era um problema para o movimento feminista. Elas eram católicas e elas queriam que as mulheres votassem, que elas tinham que participar, formavam muito ligada à ideia de mãe. Essa ideia da maternidade também ali não tinha nenhuma oposição à ideia de participação política. Uhum. Sim, a gente quando vai para a história, inclusive do movimento negro, a gente tem Rosa Parks, que foi uma grande liderança metodista, né? Protestante metodista, né? Então a gente tem muitas histórias de como a gente olha para isso e não são necessariamente conflituosas, né? Exato. E aí, então, na verdade, o papel da mulher, ela faz alguma diferença a existência de pastoras? Com certeza, com certeza. E a autoridade das pastoras é diferente da autoridade dos pastores? Como é que é isso? A autoridade das pastoras bom... Existe divisão do trabalho? Assim? Nos espaços das igrejas isso é muito importante. Assim, quem nunca entrou numa igreja evangélica talvez não saiba disso. Esses são espaços muito generificados, né? São espaços que separam muito os lugares e os espaços que são masculinos, de femininos, de homens e mulheres. Então, é importante que para você ser orientada sobre certos assuntos, isso seja feito por uma pastora e não por um pastor. Que assuntos são esses? Coisas relacionadas ao corpo feminino, a vestimenta, a família, o modo como se cria os filhos, o modo como se estabelece relações até com outros homens dentro da igreja, né? Então você precisa ter uma separação ali muito forte para que isso não se misture, não cause problemas, né? Então isso é importante, a gente falar de que as mulheres pastoras, elas têm um trabalho muito específico, né? Em relação à maneira como os homens pastores atuam, e isso é muito delimitado nesses espaços. Essa discussão é muito interessante mesmo, especialmente para quem não é evangélico, não sabe nada desse assunto. Eu acho que você traz para a discussão um olhar muito interessante, que é um olhar de antropologia, que é um olhar que não é... Uma coisa bacana da antropologia é essa... eu acho que eu não fiz ciências sociais, então não tive aula de antropologia. Mas pelo que eu vejo, há uma espécie de uma predisposição muito bacana em tentar entender a pluralidade de valores e tentar compreender as dinâmicas sociais sem ter um ponto de partida normativo, entendeu? Sobre o que é certo ou errado, o que é justo, o que é injusto. Eu acho que você até pode deduzir, depois do estudo, alguma conclusão nesse sentido, né? Mas não antes. Eu acho a sua posição notável. Sim, acho que é por isso também que eu fiquei um pouco desconfortável com a coisa do falar da teoria, porque na antropologia a gente tem uma preocupação muito forte com falar a partir da nossa pesquisa. Então, quando a gente vai para a teoria mais hard, né, aí vai falar da teoria do Weber, que é uma grande discussão, né, no nosso campo, eu fico mais reticente, né, no sentido de talvez isso aqui, enfim, falar a partir da minha pesquisa faça mais sentido, né, para mim, pensar em como eu imagino que tem alguma teoria antropológica que explique o que é teoria na antropologia. Sim, e a gente está o tempo todo questionando as teorias antropológicas, né? A gente faz trabalho de campo para isso, para questionar teorias. Então, é um cabo de guerra dentro da própria disciplina, né? Mas você acha que o trabalho do antropólogo acaba ficando mais descritivo? Não acho. Eu acho que a gente está o tempo todo... Corrigindo, é uma teoria em perpétua recomposição. A contribuição é sempre uma crítica ao que veio antes, né? E mesmo que não seja mesmo que seja uma soma, essa crítica, né? Que não seja para destruir, é uma crítica que leva a pensar sobre caminhos que não estavam sendo pensados naquela teoria anterior. Então é um pouco nesse sentido que eu acho tão fascinante estudar antropologia a partir da etnografia, né? Porque são coisas que as pessoas muitas vezes confundem. A etnografia não é antropologia, qualquer área pode fazer etnografia, mas a gente tem dentro da disciplina uma relação muito forte com fazer etnografia, fazer trabalho de campo, né? E a teoria antropológica se forma muito a partir da etnografia, né?
Mas e eu entrei completamente para estudar evangélicos, né, mulheres evangélicas nesse caminho de eu quero fazer uma pesquisa de campo, né? Eu não encontrava isso tão com tanta com tantas maneiras de questionar, né, a teoria o que em outras te áreas. motivou? O que te deu aquela coceirinha para você estudar isso? O quê? Fazer o trabalho de mulheres campo com as mulheres evangélicas, o trabalho de evangélicas? campo sobre Então, isso. eu tenho que dar alguns passos atrás para explicar isso, porque eu comecei a estudar mulheres evangélicas porque eu fui fazer um trabalho de campo, uma etnografia, no mestrado, num sexy shop. E aí, dentro do sexy shop, eu comecei a entender muitas mulheres evangélicas entravam no sexy shop para comprar produtos eróticos e aquilo virou uma questão para minha pesquisa, né? O que está acontecendo aqui? Aí esse sexy shop era localizado no Complexo do Alemão com muitas igrejas evangélicas em volta. Então comecei a entender que tinham estratégias ali de venda que estavam sendo feitas dentro da loja para pessoas evangélicas e quem comprava eram casais evangélicos e mulheres evangélicas. Então eu entendi que a unidade mulheres evangélicas era um caminho para eu começar a pensar sobre valores, né? Família, sexualidade, o modo como essas mulheres, muito pelo contrário do que dizem, né? Costumam dizer que as mulheres evangélicas são reprimidas sexualmente, elas não são, pelo contrário, elas estão falando muito sobre sexo em espaços que as pessoas não estão mais acostumadas a olhar. Deixa eu fazer uma última pergunta, que é o seguinte: ao que você atribui o fato de que os evangélicos estão tendo mais visibilidade hoje? Porque realmente é uma coisa que já, sei lá, eu lembro de eu ter 10 anos de idade, já tinha o programa do pastor Jim Swaggart. Sim. Essa coisa da entrada dos evangélicos neopentecostais, quadrangulares e tal, é uma coisa dos anos 80, que foi crescendo, então isso não é uma novidade. Eu acho que o que chamou mais atenção foi a associação de parte desse pessoal com a extrema-direita, né? Que aí se criou uma espécie de um novo grupo reacionário no sentido técnico, né? Ressubmeter a política à religião. Assim, mas é evidente que esse ganho, esse surgimento, esse espraiamento, esse êxito social, digamos assim, do público evangélico não tem a ver especificamente com isso. Ele estava se dando de qualquer jeito e já foi associado à esquerda antes, em outros governos. Né? Isso deve ter a ver com outras mudanças da sociedade brasileira. A sociedade brasileira está ficando mais democrática também, já é sempre. Democrática no sentido de redução das hierarquias, então a gente vê inclusive reações a isso. Então, você tem alguma ideia pela qual está havendo esse êxito? Os templos, a sociabilidade evangélica produzem algum tipo de valor de que a sociedade estava carente de alguma maneira? Olha, tem muitas respostas possíveis assim, para essa pergunta sua pergunta. Se tem demanda é porque tem oferta. Sim. Mas assim, qual é a demanda que eles estão atendendo? É isso, no fundo, a pergunta, né? Qual é a demanda que eles estão política? atendendo, porque você tem a expansão do público evangélico cada vez mais. Eles estão atendendo uma demanda por algum tipo de, entre aspas, serviço. Sim. Que não estava sendo prestado. E o que era isso? O que é isso? Acho que tem, como eu falei, muitas respostas possíveis, assim, porque tem uma intimidade dos evangélicos com as mídias, né, que é histórica, né? Quando a gente vai pensar desde do protestantismo mais histórico, né, a gente vê a disseminação de Lutero das 95 teses. Isso tem uma relação muito profunda com a criação da imprensa. Então, a gente não está só nos neopentecostais, nos pentecostais, essa intimidade muito forte com as mídias, né? Está também em tradições protestantes, na disseminação da palavra, né? No poder da palavra. Então, nas tradições escritas, né? A gente está falando de uma tradição escrita. E aí, acho que tem... E aí, uma tradição escrita, e quando a gente vai para o pentecostalismo, neopentecostalismo, a gente vê já uma tradição mais oralizada, né? De como essa palavra é disseminada a partir da fala, a partir dos sermões, das pregações. Então, tem tudo isso. Acho que tem um movimento de atender certas demandas que essas pessoas não se viam representadas, né, em muitas esferas sociais. E no caso de pensar mulheres, né, voltando ao que a gente estava falando,
Por que que faz tanto sucesso? Por que que os eventos de mulheres bombam tanto? Elas estão falando de assuntos com grande apelo social, né? Que assuntos são esses? Violência doméstica, feminicídio, todo mundo se une em torno desses temas, né? Então são temas universais, né? O cristão, né, como muitos preferem ser chamados, né, mais do que outros nomes, né? Os cristãos nesse sentido, cristãos evangélicos, eles estão unidos em torno de ideais que são vistos como universais por grande parte da sociedade. Então é nisso que eles buscam, é nesse sentido que eles buscam se inserir, né? Em valores que podem ser universais e são unificados para formar uma identidade política do evangélico na sociedade. Nossa, isso é super interessante. Estava pensando que é muito semelhante ao revival católico que houve 20 anos atrás. Também na esteira de uma globalização que tinha ido para o saco, que tinha criado um monte de problemas, que tinha tornado a vida ininteligível. Você teve uma virada de revalorização da família, pereré, você teve essas coisas todas também. Quer dizer, às vezes também tem uma razão que não é nem especificamente evangélica, é uma demanda de revalorização da família, de criar uma solidariedade que foi solapada, né, por um processo de hiperindividualização, às vezes, econômica, né? Então isso é um movimento natural. É muito interessante você lembrar do revival evangélico, eu falei, outra falha, é o revival católico, porque tem a ver com o que a gente estava falando. Quando eu vou escolher estudar evangélicos, eu não vou escolher os evangélicos ou as evangélicas, eu vou estudar sexualidade. Sim. Dentro da sexualidade, eu acho o valor da família como fundamental para estabelecer a fidelidade no casamento. E isso vai formando um escopo que vira o recorte de pesquisa nos evangélicos. Então, é um pouco isso, assim, de pensar como a gente vai para outros lugares e estudar sobre coisas que estão aí e que a gente não escolhe previamente, mas que aparecem nas nossas pesquisas. E super original, porque fugiu um pouco desse recorte. Lá vem os reacionários, lá vem bolsonaristas, lá vem o Silas Matafalli. Não, você está falando, na verdade, de como do efeito, de como é que uma nova tecnologia, na verdade, ela reflete, ajuda, mas também modifica um tipo de sociabilidade religiosa que está em plena expansão a partir de várias demandas da sociedade. Quer dizer, e também, como você tem que estudar o grupo evangélico também, como uma coisa em permanente mudança. Com certeza. E sobretudo, como uma reação, usei a palavra errada, como uma mudança decorrente de alguma coisa que é moderna. Sim. Não que é o resíduo do passado que está aí. Uhum. E precisando ser definitivamente erradicado, como pensam alguns. Sim, né? Sem dúvida. Lorena, muito obrigado pela conversa e pela perspectiva sobre esse tema que foi excepcional. Obrigada. Né? Muito original. E que bom que fugiu da política, porque eu só falo de político o dia inteiro, eu acho tudo isso muito chato. É também política, só não é a política que a gente está mais acostumado a pensar. Sim. Você sabe que eu vou dar um curso semestre que vem sobre um tipo de teoria política francesa contemporânea. Legal. Que diferencia a política do político. O político é a infraestrutura da política, é isso que mantém as coisas juntas. Uhum. E a origem do político, para um autor como Marcel Gauchet, por exemplo, é exatamente a estruturação social criada pela religião. E como é que o processo de saída da religião vai criando desafios, entendeu? Para como é que você mantém uma unidade comunitária se você não tem mais aquele rebatimento dado por uma ideia ou sensação de unidade comunitária que vinha do além. Uhum. Então, tudo isso dialoga diretamente com aquilo que a gente está... Isso que eu estou pensando, né? E esse que é um olhar com a qual a inteligência vem buscando contribuir. Inclusive, passou pela capa da última edição, essa aqui de número 106, linda, maravilhosa, matéria, né, escrita por uma tal de Thaís, não sei se vocês já ouviram falar, né, que ficou excelente, maravilhosa e fantástica, tá? Leiam, olha lá no nosso site, acompanhem nossas redes e, sobretudo, acima de tudo, lembrando que agora você pode assinar a inteligência e adquirir esses exemplares belíssimos, maravilhosos, físicos da revista. Você vai poder pegar, cheirar, manusear, se extasiar com essa revista, que é a revista não só mais inteligente, mas a mais bonita do Brasil. Nos vemos no próximo domingo, no próximo Diálogos. Até lá! O mundo está em guerra, com conflitos na Ucrânia e na Síria, e um único homem é o responsável por alterar uma ordem mundial estável desde a Segunda Guerra Mundial: Vladimir Putin.
Como ele conseguiu enfrentar 5 presidentes americanos, revoltas internas, invadir países vizinhos, resistir a embargos internacionais e permanecer no poder por mais de 2 décadas. Descubra assistindo Putin e os Presidentes, mais um documentário da PBS, disponível no nosso aplicativo de streaming, o Meio Premium. Vladimir Putin is as cold-blooded as any foreign leader I have ever seen. An inside look at how 5 American presidents confronted Putin. President Putin simply speaks mistruth after mistruth and tries to misinform, but he does it as easily as he breathes. Leading to a dangerous new conflict with the West. If Russia is allowed to get away with this, it affects the entire international order.